Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Olá, minha irmã, meu irmão, irmãos queridos, nós estamos entrando na última parte do curso de Teologia Fundamental. Eu sempre, quando faço aula presencial, depois de terminar a matéria, sobretudo o livro da UTA, a matéria essencial, no sentido de que contém todos os elementos mais importantes, procuro que façamos um trabalho em grupo de apresentação de um documento importante, que é o da Dei Verbum. Mas como nós, infelizmente, não podemos fazer esse trabalho, porque estamos de quarentena, ainda não sabemos exatamente quando vamos voltar, não é mesmo? Mas vamos procurar, então, trabalhar esse documento, pelo menos esse, de uma forma. Estou aqui organizando meu tablet, desculpa, queridos. Vamos fazer eu vou apresentar o documento por cerca de meia hora e 40 minutos, uma parte do documento, lendo, comentando, com a aula gravada. Depois, o roteiro de estudo que eu vou vos oferecer é uma leitura, daquilo que já foi falado, procurando responder algumas perguntas essenciais, descobrindo uma leitura dirigida, tá bom? Mas é necessário ler o documento. Então vamos tentar ver se conseguimos fazer esse trabalho, tá bom? E depois quero dizer para vocês, que nós temos já deixei um trabalho para o dia 15 de junho, não é? Sim. Senão vocês podem me corrigir via zap ou me ligando. E depois eu vou pensar um outro trabalhozinho final, tá bom? E dizer que vocês estão indo muito bem nos vossos trabalhos, tá bom? Então vamos começar essa nova etapa do curso de Teologia Fundamental. O documento Dei Verbum. Dei Verbum, vocês sabem que os documentos da igreja, sempre as primeiras palavras mais importantes do texto, fica o nome do documento em latim. Dei Verbum é a palavra de Deus. E diz assim: o Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus
e proclamando-a com confiança. Vou até ler tudo aqui no meu livro, que uma letra é maior. Ouvindo religiosamente a palavra de Deus e proclamando-a com confiança, este santo sínodo adere às palavras de São João. Anunciamo-vos a vida eterna que estava junto do Pai e se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, vos-lo anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isto, seguindo as pegadas do Concílio Tridentino e Vaticano I, este Santo Concílio se propõe expor a genuína doutrina acerca da revelação divina e a sua transmissão, a fim de que, pelo anúncio da salvação, o mundo inteiro, ouvindo, creia, crendo, espere, esperando, ame. Citando Dom Santo Agostinho. Então, esse é o número 1. E nós vamos ver que o documento tem o primeiro capítulo, a revelação como tal. Vocês já fizeram uma redação sobre esse tema. O capítulo 2, a transmissão da revelação. Depois, a inspiração divina da Sagrada Escritura e sua interpretação. Capítulo 4, o Antigo Testamento. O capítulo 5, o Novo Testamento. E, E o capítulo 6, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. E assim terminamos. Não é um documento muito longo. Eu não vou ler tudo com vocês, eu vou ler alguns pontos e vocês depois leem, né, a partir do esquemazinho que eu deixo no estudo dirigido, tá bom? Procurando estabelecer alguns elementos importantes. Bom, é uma constituição dogmática porque se trata de matéria de fé, como se dá a revelação. E, de fato, o tema é um tema muito importante, que é a relação entre as Sagradas Escrituras e a tradição. O documento foi promulgado na 8ª sessão pública do Concílio, a 18 de novembro de 1965, e o texto final da Constituição foi votado com o seguinte resultado: 2.350 votantes, padres conciliares, sim, aceitaram o documento, e 6 não. E Dei Verbo foi promulgada solenemente pelo Papa Paulo VI nesse mesmo dia, tá bom? Então, o que eu quero é que vocês, escutando a minha aula, espero não ser longo, vocês leem o ponto que eu peço naquele dia, tá bom? Cada semana um número, um capítulo, sei lá. A gente vai tentar, mas eu quero que faça um estudo aprofundado, que você possa usar os meios que você usa. Um fichamento de texto, anotar as palavras-chave, não para apresentar a mim, hein? Meu trabalho vai ser mais simples, que eu vou pedir, mas para que você tenha o ponto de partida de estudo desse documento, que é muito importante. Foi uma bênção, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o objetivo deste documento? Já falamos, né? Pretende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão, para que, ouvindo o anúncio da salvação, o mundo inteiro acredite. Acreditando, espere, e esperando, ame. Aqui já vem o tema que eu li, está resumido aqui no meu pontinho que eu fiz. E a pergunta que não quer calar:
por que Deus quis revelar-se, né? Por que Deus quis revelar-se? Número 2. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se. Quis revelar-se e dar-se a conhecer o mistério de sua vontade, pelo qual o homem, por meio de Cristo, se torne participante da natureza divina. Neste processo, Deus conversa com os homens e com eles estabelece uma amizade. O objetivo desta amizade é o assemelhar-se, que é a comunhão com Deus. Está aqui no número 1, tá bom? Então, no primeiro capítulo, chama-se a revelação como tal, e no número 1 fala natureza, objeto da revelação. Por que Deus quis se revelar? Não é? Por amor. Depois, outro ponto. Desculpe, no número 2, número 1 foi o proêmio. Deus se revela por amor. Deus, por sua bondade, quis se revelar. Uma outra pergunta, do número 2. Como se dá a revelação divina? Essa economia da revelação se dá por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si. Aí você vai me perguntar, padre, o que é economia da salvação? Eu vou ler aqui de modo textual. A economia da salvação o elemento teológico, ou a parte da disciplina teológica, ou o modo de fazer teologia, onde se apresenta o plano da salvação realizado por Deus. Se você vai me dizer, então, tratamos nesse elemento de como Deus salvou. Por amor. Criou o homem, redimiu o homem e santificou o homem. Obra da Trindade Santa. Ok? Então, aqui, quando fala essa economia da revelação, se dá por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si. Nós já vimos palavras, gestos, sinais, não é? Muito bem. E aí, no número 3 do capítulo 1, preparação da revelação evangélica. Vocês vão ver que no guia de estudo no Moodle, ou que eu mando por e-mail, ou que eu vou colocar na semana correspondente no grupo do WhatsApp, eu vou deixar também para quem não tem o documento em formato eletrônico, tá bom? Que vocês podem consultar aí no vosso computador. Em capítulo 3, como se deu essa revelação? Se primeiro se dá através de Deus que comunica entre si, comunica-se coisas relacionadas entre si através de ações e palavras, lembram de tudo que eu falei da Dabari, etc. Ele diz assim, Deus criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, dá testemunho de si na criação,
E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, porém, juntamente com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação. Cuidou, ensinou e preparou, pedagogia divina, sem cessar o gênero humano para que se salvasse e se preparasse para o Cristo, e por ele, com ele e nele, para a ressurreição. Neste caminho, falou a Noé, Abraão, Isaque, Jacó, firmando e falando aos profetas. Também isso aqui é um tema que nós já falamos no decorrer do curso, tá bom? E depois, também no número 2 e 3, fala-se da preparação dessa revelação, como nós vimos, e no número 4 fala que Cristo é a plenitude da revelação. Tá bom? Vou ler, número 4. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, Deus, ultimamente nestes dias, falou-nos pelo seu Filho. Com efeito, ele enviou seu Filho, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para que habitasse entre os homens e lhes expusesse os segredos de Deus, Jesus Cristo. Portanto, o Verbo feito carne, enviado como homem aos homens, profere as palavras de Deus e consuma a obra salvífica que o Pai lhe confiou. Eis porque ele, ao qual quem vê, vê o Pai, pela plena presença e manifestação de si mesmo, por palavras, obras, sinais e milagres, especialmente por sua morte e gloriosa ressurreição dentre os mortos, enviado finalmente o Espírito de verdade, aperfeiçoa e completa a revelação e a confirma com o testemunho divino, que Deus está conosco para libertar-nos das trevas, do pecado e da morte, e para ressuscitar-nos para a vida divina. E aqui termina o número 4, a economia cristã, pois, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No número 5 do primeiro capítulo, diz: ao Deus que se revela, deve-se a obediência da fé, pela qual o homem livremente se entrega todo a Deus, prestando ao Deus revelador um obséquio pleno do intelecto e da vontade, e dando voluntário assentimento à revelação feita por ele, para que se preste essa fé a auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e converte-o a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade, a fim de se tornar sempre mais profunda a compreensão da revelação. O mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio dos seus dons. E aí, se lembrem também que eu deixei um trabalho que acho que para entregar no dia em junho, se não me engano, 15 de junho, me parece, sobre a fé de Abraão e a fé
a fé de Abraão e a fé de Maria, que é um capítulo do livro da Yuta, se lembram, não? E para terminar, o número 6, se a revelação deve ser revelada, deve ser recebida com fé, o que são as verdades reveladas, o número 6. Pela revelação divina, quis Deus manifestar-se e comunicar-se a si mesmos e os decretos eternos de sua vontade acerca da salvação eterna. Esse decreto podemos chamar o seu projeto de salvação, a economia da salvação, que superam inteiramente a capacidade da mente humana. Professa o Sagrado Sínodo que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas, que era o primeiro capítulo, não? O livro da Yuta era aquele capítulo, o capítulo 2. O primeiro era o que é teologia fundamental, o desejo de Deus e as suas consciências, que é a verdade de fé do conhecimento natural de Deus, do Concílio Vaticano I. Mas depois diz, no final do capítulo do número 6, mas ensina que se deve atribuir à sua revelação o fato de, mesmo na presente condição do gênero humano, poderem ser conhecidos por todos facilmente, com sólida certeza e sem mistura de nenhum erro, aquelas coisas que em matéria divina não são de per si inacessíveis à razão humana. Quer dizer, que podem ser conhecidas as verdades sobrenaturais, ou as verdades teológicas que ultrapassam a razão humana. Por quê? Porque Deus capacita o homem pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Então aqui nós temos um resumo certo? Tá bom? Então, nós terminamos o capítulo 1. Como eu disse, esses primeiros capítulos são coisas que nós já vimos no decorrer do nosso curso. Agora, nós vamos ler também, se Deus temos um tempinho, o capítulo 2. O capítulo 2 é a transmissão da revelação divina. Vai do número 7 ao número 10. São poucos, número 10. E eu vou ler com vocês. Os apóstolos e seus sucessores, pregoeiros do Evangelho. Deus dispôs, número 7, com suma benignidade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Por isso, o Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca, promulgado, fosse por eles pregados a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes dons divinos. E isso foi fielmente executado tanto pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito, puseram por Cristo
a mensagem da salvação. Desculpa, puseram por escrito. Gente, eu estou um pouco dodói, tá? Mas paciência comigo. Então, no final do 7, do primeiro parágrafo do 7, os evangelistas e os escritores que colocaram por escrito a mensagem da salvação. Mas, continua, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo tradição, o seu próprio encargo de magistério, entregando, portanto, esta sagrada tradição, o ofício do magistério, de ambos testamentos, são como espelhos, olha só, são como o espelho em que a igreja peregrinante na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até que chegue a vê-lo face a face como é. E aí, então, vai explicar como se dá no número seguinte a sagrada tradição. Ok? Número 8, muito importante. Por isso, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isto os apóstolos, transmitindo aquilo que eles próprios receberam, exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta, e a combater pela fé que se lhes transmitiu uma vez para sempre. O que, porém, foi transmitido pelos apóstolos compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus. E assim a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Olha que lindo, hein? Esta tradição, oriunda dos apóstolos, progride na igreja sobre a existência do Espírito Santo. Cresce o quê, gente? Com efeito, mas o que cresce? A compreensão tanto das coisas como das palavras transmitidas, seja pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, seja pela íntima compreensão que desfrutam das coisas espirituais, seja pela pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma no decorrer dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que se cumpram nela as palavras de Cristo. O ensinamento, agora continua, o ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxis e na vida da igreja, crente e orante. Pela mesma tradição, torna-se conhecido à igreja o cânon completo dos livros sagrados, e as próprias sagradas escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes, e assim o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa do seu dileto Filho, e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, e leva os crentes à verdade toda, e faz habitar neles abundantemente
a palavra de Cristo. Então, aqui, a Sagrada Tradição. Depois, número 9 e 10. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, no número 9, portanto, entre si, estreitamente unidas e comunicantes, pois promanam ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura, olha só, no número 9, anotem, para estudar bem. Com efeito, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Enquanto é redigida sobre a moção do Espírito Santo, foi escrita. Confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito. Já a Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação fielmente, o conserve, exponham e difundam. Resulta assim que não é através da Escritura apenas que a Igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. No finalzinho do Evangelho de João, número 24 e 25, diz: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se forem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Interessante, não? Então, a Sagrada Tradição também mantém viva aquilo que foi passando de boca em boca, a tradição oral. Agora, a tradição continua no número 10. Vamos falar, que é o último desse capítulo, a relação da Sagrada Escritura e da tradição com a Igreja e o Magistério. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que os bispos e os fiéis colaboram estreitamente na conservação, exercício e profissão da fé transmitida. E continua: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida oralmente, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Tal magistério, evidentemente, não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, não ensinando, senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra santamente, aguarda e fielmente a expõe. E deste modo, o único depósito da fé, o magistério, tira
o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal maneira entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem o outro, e que juntos, cada qual a seu modo, sobre a ação do mesmo Espírito, contribui eficazmente para a salvação das almas. Acho que aqui está muito claro. Magistério, ensino da Igreja, porque a Igreja detém o depósito da fé. Por isso ela legitimamente interpreta o escrito, a Sagrada Escritura, porque ela detém, ele é transmitido àqueles que são chamados a manter viva essa tradição, ao Papa e aos sucessores, que é sucessor de Pedro, e aos bispos sucessores dos apóstolos. Penso que esse é o capítulo 1 e 2, que são temas correlacionados diretamente antes de entrar na inspiração da Sagrada Escritura. Então, queridas e queridos, o que eu vou fazer? Vocês receberão a aula. Essa aula, com certeza, parece-me que é da primeira semana de junho. Você sabe que nós teremos aula até julho por causa do recesso. E eu gostaria que vocês não perdessem tempo. Tem aqui um tempo de aula, um roteiro de estudo para fixar, para estudar alguns pontos que eu vou deixar para que vocês descubram no texto, tá bom? Já foi falado, descubram, quer dizer, afixem, resumem, guardem para a vida, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Vou deixar pronto essa, gravo outra. Paz e bem, obrigado, muito legal dar aula para vocês.